Fala pessoal, a nova versão do ChatGPT pode substituir a maior parte do trabalho que vocês precisam fazer para analisar dados, por exemplo, trabalhando com planilhas eletrônicas como o Excel. Pronto para ver um tutorial de como fazer isso rapidamente com o ChatGPT? Bora embarcar! Você está no Copiloto Digital. Eu sou o Marcos e hoje nosso tutorial vai ser para um tipo de tarefa que é necessário para vários trabalhos e ou mesmo no seu dia a dia. Muitas pessoas lidam com planilhas todos os dias, gráficos, vários dados. Na última década, as empresas perceberam que talvez mais importante do que dinheiro e inovação seriam os dados. Os dados são os maiores bens que uma empresa pode ter atualmente. Mas para você dar o valor real a eles, é necessário entender como eles podem ser aplicados. Isso significa analisar eles corretamente. Uma das principais tarefas de muitos profissionais é olhar, avaliar, cruzar, criar novas tabelas e planilhas para obter informações desses dados, para então poder tomar alguma decisão, ou às vezes gerar um relatório, fazer uma apresentação para outras pessoas. Uma das principais tarefas de muitos profissionais é olhar, avaliar, cruzar, criar novas tabelas e planilhas para obter informações desses dados, para então tomar alguma decisão, ou, muitas vezes, para criar um relatório, uma apresentação para outras pessoas entendam o que você precisa explicar sobre os dados. Com a inteligência artificial, isso pode ficar muito mais rápido. Sim, as IAs estão cada vez melhores para analisar dados, e vamos ver passo a passo como fazer isso. Primeiro, vamos ver umas dicas de como gerar dados. Na sequência, como manipular esses dados com o GPT-4o. E logo depois, o mais incrível, os gráficos que ele gera. Você vai ver como o GPT-4o é muito melhor que as versões anteriores para análise de dados, e principalmente para interação de gráficos. O primeiro passo é obter os dados. Muitas vezes você já tem isso em uma outra planilha ou um arquivo, mas algumas vezes você vai precisar de dados para testar algo que você está desenvolvendo, por exemplo, um novo estilo de um gráfico ou talvez um modelo que você está criando. A primeira dica é que se você não tiver as bases de dados para usar, você pode pedir para a inteligência artificial, para o ChatGPT criar a base para vocês. Vamos ver? Crie uma base de dados sobre as Olimpíadas de 2021, considerando as seguintes métricas: posição dos países, país, medalhas de ouro, medalhas de prata, medalhas de bronze e totais de medalhas, em português, com 20 linhas para depois eu analisar os dados. A primeira coisa que você percebe é que ele traz nessa nova interface tabular. Ela é diferente, ela já traz algumas ideias também de perguntas adicionais, por exemplo, qual país teve mais medalhas, qual país ganharam mais medalhas, para continuar a análise de dados. E você tem uma tabela que você pode selecionar e isso já fica como marcado para você poder fazer perguntas referentes ao que você selecionou, por exemplo, essa coluna. Além disso, você pode expandir a tabela e interagir diretamente com a interface ao lado. Mas vamos pegar mais dados. Vamos pedir para que em uma tabela ele crie uma base de dados sobre as últimas 5 Olimpíadas, considerando os 5 primeiros países melhores colocados em cada Olimpíada e as seguintes métricas: ano, local das Olimpíadas, medalhas de ouro, medalhas de prata, medalhas de bronze e totais de medalhas, para eu analisar. Ele trouxe aqui os novos dados: Tóquio, Rio de Janeiro em 2016, Londres em 2012, Atenas, Pequim, e os 5 primeiros países e o quadro de medalhas. Você pode vir aqui e selecionar para download, por exemplo, e já vai fazer download. Mas vamos pedir uma coisa um pouco diferente. Gere um único arquivo com as duas tabelas para download em Excel e UTF-8. Importante que o UTF-8 facilita os problemas, por exemplo, evita alguns problemas relacionados à acentuação. Ele disponibiliza aqui o link para o download. Eu vou clicar e vou fazer o download. Ele já baixou. Nós poderíamos continuar a análise aqui diretamente, mas vamos simular como se você já tivesse esse arquivo em seu computador e você fosse enviar, o que normalmente vai acontecer quando você fazer as análises de dados. Você já costuma ter os dados e você quer subir eles para o ChatGPT para começar a fazer a análise. Agora que temos nossos dados, podemos começar a analisar. Se você está ligado no canal, sabe que agora, com o GPT-4o, nós conseguimos fazer o envio de arquivos para a inteligência artificial. Caso você não tenha visto as funcionalidades, todas as funcionalidades liberadas, tem um link aqui no card que eu explico. Então vamos criar aqui um novo chat e aí eu vou fazer o upload do arquivo. E aqui já dá para você conectar, por exemplo, no seu Google Drive ou usar o seu Microsoft OneDrive. Mas no caso, o meu arquivo está no meu computador, eu vou fazer upload. Eu vou só enviar o arquivo, não vou escrever nada. Vamos ver o que ele vai fazer.
O arquivo contém 2 planilhas, Olimpíadas 2021 e últimas 5 Olimpíadas. Qual delas você gostaria de analisar primeiro, ou há alguma análise específica que você gostaria de realizar com esses dados? Ele já traz aqui na nova interface, mas agora como um arquivo Excel com 2, ele dá uma opção de alterar entre as abas aqui. Já está uma interface muito mais avançada do que tínhamos na versão anterior do GPT-4. A primeira coisa que vamos pedir é para ele separar e analisar os dados. Como ele perguntou qual das 2 planilhas nós gostaríamos de analisar, vamos pedir para ele separar as 2 coisas e ficar pronto para fazer esse tipo de análise. Vamos ver. Ele trouxe aqui, ele fala que os dados são bastante semelhantes em termos de estrutura, coluna, posição, principalmente com relação ao nome do país, medalhas. Então, ele traz aqui as 5 primeiras linhas da primeira listagem relacionada à última Olimpíada e também traz os dados referentes às 5 primeiras linhas das Olimpíadas Gerais, trazendo também informações, mas agora com o local Tóquio aqui. Então, você percebe que vem da segunda. Faz algumas perguntas sobre como nós queremos prosseguir com a análise. Como a ideia é vermos a partir de gráficos, vou fazer uma primeira pergunta para ele para saber quais são os tipos de gráficos disponíveis. Como eu perguntei quais seriam os tipos de gráficos disponíveis, ele trouxe aqui a listagem com uma pequena explicação de cada um. Gráfico de barras, gráficos de pizza, gráficos de linhas, gráficos de dispersão, histogramas, box plots, gráficos de áreas e mapas de calor e gráficos de radar. Não vamos dar muitas instruções, vamos ver o que ele consegue fazer com um comando bem simples. Crie 5 gráficos que me ajudam a entender essas tabelas e esses dados. Legal, ele trouxe aqui alguns gráficos. Vamos ver agora. Essa parte está muito legal. Vamos ver o poder e a capacidade dessas novas ferramentas de gráficos. Então, o primeiro gráfico que ele nos trouxe, por exemplo, de um gráfico de barras. Aqui ele trouxe total de medalhas no país, utilizando a informação da última Olimpíada. Então, você pode ver aqui que se você passar o mouse, ele é interativo. Então, você consegue ver o total de medalhas de cada um dos países. Óbvio que o posicionamento ele tem muito a ver com as medalhas de ouro. Então você vê que apesar da Rússia ter mais medalhas, de uma forma geral no total, o Japão ficou melhor posicionado devido à quantidade de medalhas de ouro. Aqui nesse controle você também pode mudar, por exemplo, a cor. Então vamos colocar aqui, sei lá, posicionamento final em verde. Você consegue ver. Você pode fazer o download, ele vai salvar isso como uma imagem estática que representa isso daqui. Você pode também trocar para visão estática, e aí você tem todos os dados aqui de acordo com a interface anterior, uma interface não dinâmica, uma interface estática. Vamos voltar para a dinâmica, você vai ver uma animação, né? Vocês perceberam? Quando você volta para a dinâmica, você vê uma animação. Essa interface ficou bem interessante. Você pode também mudar para o modo de interação direta com o gráfico. Vocês viram a animação aqui? Você pode continuar interagindo especificamente com esse gráfico. Vamos ver o segundo gráfico. O que ele trouxe? Medalhas por tipo para os top 5 países na Olimpíada de 2021. Então, nos Estados Unidos, nós vemos aí que ele tem 39 medalhas de ouro, 41 de prata e 33 de bronze. E veja a escolha das cores. Amarelo para ouro, um cinza para prata e o laranja para o bronze. A China em segunda posição, Japão em terceira posição e a Rússia em quinta posição, depois da Grã-Bretanha. Nós vimos que o total da Rússia, aqui em cima, é maior, assim como da Grã-Bretanha, mas o Japão terminou na terceira posição, principalmente pela quantidade de medalhas de ouro, né? Mais uma vez você pode interagir, trocar o gráfico para o gráfico estático e também mudar as cores, mas essas cores ficaram muito boas. Agora vamos ver um gráfico de pizza, distribuição das medalhas por tipo, né? Medalhas de ouro. Então, o total da Olimpíada, com base em todos os países, como foi a distribuição de medalhas. Interessante, não é uma informação tão precisa. É engraçado que tem mais medalhas de ouro. Lembrando que eu acho que nossa tabela ela é dos 20 primeiros posicionados, dos 20 melhores posicionados países. Então, com 20 linhas, né, nós pedimos. Então, óbvio que nós teremos mais medalhas de ouro, provavelmente nas 20 primeiras linhas. A quantidade de países são centenas de países.
Mas aqui temos uma ideia de como ver um gráfico de pizza. No gráfico de pizza, nós temos, além do número absoluto, nós temos também o percentual. Vamos ver a versão estática, que já traz o percentual de forma estática. E já traz o título, né? Medalhas de ouro e medalhas de prática, próximo a cada categoria. Também podemos mudar as cores. Esse é um gráfico de linha. Então, total de medalhas ao longo das últimas 5 Olimpíadas. Então, ele pega o total de medalhas de 2021. Mas lembrando, como nós pedimos o total de medalhas para os 5 primeiros colocados, nós podemos entender que, se fosse todo mais constante, nós tivemos uma concentração maior de medalhas em 2016 nos 5 primeiros colocados, por exemplo, com 121 medalhas, onde a menor concentração ocorreu em 2012 ou 2024. 2024 com 112 medalhas, seguido por 103 em 2012, e concentrações maiores em 2008, na sequência 2021, e o ano mais concentrado, Rio de Janeiro, 2016. Aqui é um gráfico mais avançado, ele não tem essa função ainda nos gráficos interativos. Por falar nisso, vamos ver como seria o gráfico estático de linhas. O gráfico estático de linhas. E aqui o gráfico interativo. E aqui nós temos um gráfico de Blockspot. Blockspot é muito interessante porque ele traz muitas outras informações estatísticas, como a variância você pode obter de cada um dos países nas últimas 5 Olimpíadas. Aqui ele explica. Então vamos ver, por exemplo, a distribuição de medalhas por país nas últimas... Esse Blockspot mostra a variação no total de medalhas ganhas por diferentes países ao longo das últimas 5 Olimpíadas. Esses gráficos oferecem uma visão abrangente e comparativa dos dados da Olimpíada. Muito bom, nós não passamos praticamente nenhuma informação e ele trouxe vários gráficos muito interessantes. Você pode estar se perguntando se você pode perder seu emprego para uma inteligência artificial. Calma, ainda está longe disso acontecer. De forma geral, o maior risco atualmente é você ser substituído por uma pessoa que domine essas ferramentas de IA, como o ChatGPT. Mas você já deu o primeiro passo, que é se informar e aprender assistindo esse vídeo aqui. Não perde tempo e, para continuar na vantagem, já se inscreve no canal e ativa as notificações, para que você possa aprender ainda mais com os próximos tutoriais, que já estamos preparando. Então, não deixe de fazer isso agora. Agora vamos guiar para que ele faça um gráfico mais específico e tente utilizar a funcionalidade mais nova de gráficos dinâmicos. Crie um gráfico em barras de comparação, levando em consideração as medalhas de prata dos países nas Olimpíadas de 2021. Ele trouxe o gráfico dinâmico de todos os países com relação às medalhas de prata. Podemos mudar a cor, ver a versão estática, voltar para a versão dinâmica. Vamos ver a interação direta com o gráfico. Vamos pedir para ele mudar aqui alguma coisa. Coloque os países em ordem de medalha. A posição como Vamos fazer as coisas uma coisa de cada vez. Primeiro coloque os países em ordem de medalha de prata. Ajustou a ordem. Agora nós estamos com ordem decrescente de medalhas de prata. Inclua a informação de posição na classificação final. Vamos ver se ele vai conseguir fazer isso no gráfico dinâmico. Vamos mudar. Inclua o... Vamos ver uma coisa. Como está o gráfico estático? O gráfico estático tem informação de posição. Veja. Ela não aparece no dinâmico, mas no gráfico estático ele trouxe informação de posição. Temos o Japão em terceira posição. Nem toda a informação está disponível no gráfico dinâmico. Aquele gráfico de pizza era bem estranho, né? Vamos ver um gráfico de pizza melhor?
Considere a tabela das Olimpíadas de 2021 e faça um gráfico em pizza das medalhas totais e considere os países que mais têm. Vamos ver. Olha essa animação do gráfico de pizza, ficou muito boa. Mas esse gráfico ficou bem legível, né? Muitos países aqui. Muita informação. O estático até que é menos ruim. Mas o dinâmico, para saber quais são os países, precisamos interagir com ele. Nesse tipo de análise, nós podemos agregar os menores valores numa outra coluna. Então, vamos ver assim, vamos pedir para ele, considerando o gráfico anterior, use apenas aqueles países que têm mais de 40 medalhas totais. O restante pode considerar como outros. Muito mais legível, agora temos também uma legenda. Já sabemos aqui a China, a Grã-Bretanha e os outros, óbvio que o volume é bem grande, mas 41% para os outros, Estados Unidos com 15% do total de medalhas. A inteligência artificial muito provavelmente se tornará a principal ferramenta de análise de dados. As principais empresas de soluções de planilhas já estão integrando as suas IAs para permitir que essas operações sejam feitas direto do seu ambiente de trabalho e desenvolvimento. O ChatGPT segue por um caminho um pouco paralelo, lidera essa competição. Você já pode usar hoje e de forma bem fácil e rápida. As limitações de uso da versão gratuita, porém, podem ser um problema, pois você precisa de muitos prompts para conseguir chegar no nível que você quer dos dados. Tem também as questões de privacidade. Você sempre deve tomar cuidado com dados sensíveis. Então, antes de inserir em uma inteligência artificial, verifique as configurações de privacidade e o que diz a política da ferramenta. O ChatGPT informa que não utiliza de forma geral os dados do usuário para melhorar o modelo, mas pode ser utilizado de forma anônima para treinar em novas versões. Pelo menos na versão paga, você tem a opção de desabilitar que seus dados sejam usados para treinar novas versões. O Gemini também tem opções de gráficos e visualizações muito boas. Vale a pena conferir a ferramenta do Google. Na minha opinião, é muito importante vocês aprenderem a analisar os dados usando também a inteligência artificial. Essa é uma habilidade que já está sendo requisitada. As ferramentas de IA não devem substituir completamente as planilhas eletrônicas. Vai ocorrer provavelmente uma junção das duas coisas. Algumas operações ainda são mais fáceis de fazer nas planilhas diretamente, mas as IAs podem ajudar muito. Inclusive, o ChatGPT é muito bom em ajudar a criar fórmulas por Excel, por exemplo. E aí, gostaram do tutorial? Não esqueçam de deixar nos comentários qual tarefa ou problema você gostaria de ter a ajuda da IA para resolver. Vamos escolher os tópicos dos próximos tutoriais com base nos comentários que vocês enviarem. Já pensou seu problema sendo detalhado aqui no próximo vídeo do canal? Não deixe de comentar, hein? Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.